Veja no Ecosenado de hoje uma discussão sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos com o secretário de Meio Ambiente do Paraná. É uma mudança cultural e ela só acontece com estímulo. Um documentário revela os impactos humanos e ambientais na construção da hidrelétrica de Belo Monte. Agricultor e ribeirinho não há mais o que fazer, estão muito preocupados do que vai acontecer. Uma exposição celebra o Dia do Cerrado. Tudo mostrado na forma de uma experiência sensorial e interativa. O Ecosenado começa agora. Antônio Caetano de Paula Júnior é natural de Londrina, tem 38 anos, estudou Direito na Universidade Federal do Paraná. Atualmente ele responde pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado e faz parte do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e do programa Bioclima do Paraná. Veja como foi a entrevista concedida ao Ecosenado. Qual é a situação hoje do Paraná em relação à implantação dos aterros sanitários e o consequente fim dos lixões? Paraná, nós temos hoje 47% dos municípios que ainda não se adequaram à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entretanto, nós já temos 70% de todo o lixo produzido no estado destinado de forma correta. O nosso desafio ficou especialmente voltado para os municípios menores, que sozinhos é impossível tratarem o lixo. Não tem viabilidade econômica, produzem pouco lixo e esse é o nosso desafio que nós estamos trabalhando agora nesses próximos meses. Vocês formaram consórcios de vários municípios para tratar da questão do lixo, né? Como é que funciona isso? Quando nós começamos em 2010, 2011, havia um consórcio de resíduos sólidos instalado no estado do Paraná, que não era uma lógica, uma prática. Com o advindo da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estimula os consórcios, nós começamos um trabalho de primeiro planificar o estado. Que tipo de lixo produz cada região? Porque se tem uma mudança cultural, há uma mudança de lixo. E tentamos fazer um diagnóstico, qual é o lixo produzido, quanto produz, e aí criamos 20 regionais. Em cada regional a gente começou a trabalhar. Hoje nós temos 15 consórcios instalados, estamos chegando a 22 até o final deste ano com esse objetivo. O Brasil tinha um prazo para cumprir em relação à implantação dos aterros sanitários de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Infelizmente, esse prazo não foi cumprido. Na opinião do senhor, qual é a melhor solução em relação a esse limite? Você deve estendê-lo ou começar a multar os municípios que não cumpriram o prazo? A pior solução é adiarmos, porque se adiarmos é aquela velha história de empurrarmos com a barriga um problema. Daqui 3, 4 anos, nós vamos estar aqui de novo tratando do mesmo assunto, porque os municípios não atenderam ao chamamento. O nosso maior desafio é buscarmos os municípios que não atenderam ainda a Lei Nacional da Política de Resíduos Sólidos, entender o que está acontecendo com aquele município, a sua realidade. Porque muitas vezes ele não teve recurso para fazer frente às necessidades. Outras ele não tem capacidade técnica. Portanto, eu acho que a melhor solução, tenho a certeza que a melhor solução é chamar esses municípios, se eles estiverem consorciados, melhor, se não estimularmos o consorciamento e aí estabelecermos um novo termo de ajuste de conduta, baseado na realidade dele. Ele tem um plano, ou seja, ele conhece o lixo produzido no seu município? Senão ele tem que fazer um plano municipal de resíduos sólidos. Aí vai ter o diagnóstico e o prognóstico. Sabe quanto de ferro, quanto de alumínio, quanto de plástico ele produz, além do orgânico, além do rejeito úmido. Com isso, ele vai saber que tratamento ele pode dar, porque ele pode fazer compostagem, ele pode fazer um biodigestor, ele pode fazer pirólise, gaseificação. Existem tantas formas de tratar o lixo. Porque um grande erro é nós acharmos que o problema é o aterro. O Brasil ele não pode se contentar com o aterro sanitário. O Brasil tem que ter um passo além disso, que é a lógica da política. Que é, primeiro, reduzir, não gerar, reduzir, reciclar, reutilizar e tratar ainda por cima. O aterro ficaria para quê? 3%, 5%, que é o que a gente chama de rejeito. O resto teria que ter um tratamento para gerar economia. Esse é o desafio que nós temos que ter. Então, a solução no tratamento dos resíduos sólidos, ela antecede muito o aterro sanitário, né? O aterro é o nosso ponto final. A gente está partindo do ponto final para esquecer todo o processo que antecede o ponto final. Tratar o ponto final é abrir uma vala no chão, que é um aterro, ter um controle sanitário, mas vamos enterrar o quê? Dinheiro. E enterrar dinheiro é o que a gente não pode fazer. E um desses pontos que antecedem justamente o caminho que leva até o aterro sanitário é a educação ambiental, né?
Nós vamos assistir agora uma reportagem do Ecosenado realizada em 2006 que mostra que o Paraná já vem se preparando há muito tempo para chegar nesse ponto de tratamento dos resíduos sólidos. O Gilberto Hanig é coordenador do programa Câmbio Verde e ele vai explicar para a gente como é que funciona essa troca de lixo reciclável por alimentos. Como é que é isso, seu Gilberto? Bom, o programa ele iniciou em 91, né? Hoje nós contamos aí com 14 para 15 anos de programa. Então, ele surgiu de um programa intermediário entre o já existente, que é a compra do lixo, e o lixo que não é lixo. Implantamos nas áreas de difícil acesso para o caminhão. Então foi uma forma alternativa de retirarmos o lixo dessas áreas. No início implantamos aí em pátio do supermercado, áreas de ocupação irregular, né? E hoje nós contamos aí com 78 pontos de troca, né? A proporção são 5 quilos de lixo por 1 quilo de alimento, né? E a gente está aí atendendo a população aí da melhor maneira possível, né? Vocês têm uma avaliação de quantas pessoas são atingidas pelo programa? Nós atendemos hoje mais ou menos umas 7 mil pessoas por mês. Olha aqui, tem até um fogão que trouxeram aqui. Vamos ver então o peso do fogão. Quanto deu aí o peso? 38. Opa, esse aí vai dar então quantos quilos de alimento? 10 quilos de alimento. Dá 10 quilos. Esta é a demonstração de que a política ambiental ela não pode ser uma imposição ao cidadão, ao agricultor ou ao industrial. Nós temos que estimular ele, trazê-lo, ele tem que comprar a ideia. E como é que a gente compra uma ideia? Como é que eu faço adesão a uma ideia? Criando estímulos econômicos, sociais, culturais. O Câmbio Verde, que começou lá na década de 90, né, quando o prefeito era o Jaime Lerner, ele fez um projeto que era o lixo que não é lixo, separe esse lixo. E ele percebeu que só isso não mudaria a cultura das pessoas. Como ele fez? Você pegava, como a gente viu na reportagem, levava o lixo reciclável e em troca você recebia vegetais, banana, batata, tomate, alface, enfim. Isso fez com que mudasse culturalmente as pessoas, o cidadão de Curitiba. A reportagem rodou em 2006, você imagina que foram 12 anos de trabalho para que Curitiba tivesse, naquele ano, um prêmio mundial de separação de lixo na casa. O que nós vemos é você pegar um grande barracão onde você tem aquele lixo misturado, orgânico, lixo de banheiro, lixo de cozinha, misturado com o reciclável. E aí você vê o nosso amigo catador fazendo aquela separação daquele lixo sujo. O que nós precisamos é mudar isso. Na minha casa eu tenho que separar. Põe um saco azul, misturo vidro, alumínio, papel e separei. E o lixo orgânico eu faço outro. Faço coleta separado, facilito a vida do catador, facilito a vida da prefeitura. Isso demorou mais de 10 anos. Né? Se nós pensarmos na cidade de Copenhague, foram quantos anos para que eles tivessem 20%, 30% de uma reciclagem adequada? É uma mudança cultural e ela só acontece com estímulo, né? Com heróis, com personagens, mas também trazendo o cidadão, estimulando ele a uma prática correta. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Até, obrigado. Lembrando que o Brasil sediou pela primeira vez no início de setembro o Congresso Mundial de Resíduos Sólidos. 68 países e mais de 1.000 participantes trocaram experiências e compartilharam projetos em várias partes do mundo sobre o tratamento de resíduos sólidos. O programa Ecosenado foi finalista da etapa nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria Reportagem Cinematográfica. A cerimônia de premiação aconteceu no dia 12 de agosto, na sede nacional do Sebrae, em Brasília. O programa finalista mostra técnicas para o reaproveitamento dos resíduos de podas de jardim. Na cerimônia de premiação, profissionais de todo o país concorreram em 6 categorias, do jornalismo impresso ao webjornalismo. Este ano, a categoria Reportagem Cinematográfica, que incluiu o trabalho da TV Senado entre os 5 finalistas, participou pela primeira vez do concurso. É uma novidade para mim de participar e chegar à final de um prêmio, né, desse nível. Só foi possível por causa do Ecosenado, né, onde a gente tem a oportunidade de sair do gabinete
ir para o campo produzir imagens que mostram a vida fora do Senado. O empreendedorismo hoje é uma grande oportunidade para o Brasil, é um segmento que representa 99% das empresas brasileiras, 27% do PIB e significa desenvolver o país. Portanto, nós queremos uma colaboração cada vez maior com a imprensa, que tem um papel fundamental na divulgação dos casos de sucesso, nas histórias que mudaram a vida de muita gente. Prêmios como esse que vão para a imprensa e dizem: olha, imprensa, valorize isso aí, mostre esses exemplos, porque só a imprensa tem esse poder de propagação do fato, né, da informação. E é preciso que ela também perceba, através de prêmios como o Sebrae, que homenageiam as boas reportagens, as melhores reportagens, é preciso que a imprensa também perceba o grande manancial de notícias e de um país bacana que existe no empreendedorismo, na iniciativa das pessoas. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas vem discutindo em 2014 o papel do sistema financeiro rumo a uma economia de baixo carbono. 2 audiências públicas foram realizadas sobre o tema, uma em Brasília e outra em São Paulo. Segundo o representante do BNDES, o banco emprestou para os chamados financiamentos sustentáveis em 2013 mais de 24 bilhões de reais. Somente para a área de resíduos sólidos foram 500 milhões. A discussão da temática ambiental no banco ela é crescente, ela é transversal, ela pega o BNDES como um todo, as diretorias, inclusive o próprio presidente. Rodrigo Porto, do Banco Central, afirmou que o sistema financeiro vem incorporando o conceito de responsabilidade socioambiental nas últimas décadas. Recentemente nós fizemos uma regulação para que os grandes bancos, voltado para os grandes bancos, para que eles demonstrem como consideram o risco ambiental dentro das suas estruturas de gestão de risco, né? Risco socioambiental nas operações de crédito, risco socioambiental nas operações de mercado, risco socioambiental em função de questões operacionais, legais. O representante do Ministério da Fazenda, Luizio Lopes, afirmou que o país deve lançar mão de instrumentos econômicos para reduzir as emissões depois de 2020. Uma das formas mais utilizadas para reduzir as emissões é a tributação do carbono em diversos setores da economia. Mas ainda não existe um consenso no cenário internacional quanto ao preço da tonelada. Na Suécia, por exemplo, ele chega a $168. Em outros países, não passa de $1. A introdução de tributos e de um mercado de carbono, segundo os especialistas, visa estimular os agentes econômicos a caminho da economia verde. O que se pretende é criar um sinal de preços para que os agentes econômicos, na hora que vão pegar um investimento lá no BNDES, considere que um investimento que vai reduzir as suas emissões, que vai gerar uma atividade com menor nível de emissões, é mais interessante, é mais atrativo. A segunda audiência pública foi realizada no final de agosto na Assembleia Legislativa de São Paulo. A principal discussão que nós estamos tendo aqui é de como criar um pano de fundo favorável para uma transição, para uma economia de baixo carbono dentro do sistema financeiro internacional. Isso, trocado em miúdos, quer dizer a criação de uma moeda do clima e, sobretudo, o reconhecimento da redução de emissões de carbono como uma unidade de valor financeiro, como uma unidade de valor monetário. Cabe a essa comissão, enfim, ajudar o governo brasileiro, isso é, o executivo, a ter uma proposta consistente para que o Brasil realmente assuma uma liderança que é esperada por parte de todos os outros países.